Nessa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre cal e gesso. Bom, então vamos começar. Então, por muitos séculos foram empregados cal e gesso, eh, e viabilizar todos os grandes, né, civilizações antigas. Cal, né, o emprego da cal, ela vem lá eles queimavam a cal, o cal, com a pozolana. Então, dessa cal, pelos antigos gregos e também construções. E uma aqui, que é um grande destaque do uso da cal, era para pavimentação. E a gente percebe que a cal, ela traz uma durabilidade e essa estrada ainda existe. O gesso era muito empregado no Egito. Então a gente tem muita aplicação do gesso lá no Egito antigo. Então a gente tem, nas pirâmides, né, para construção desses elementos, né, a gente atualmente, com, o advento, claro que até o descobrimento do cimento Portland, que a gente já viu em aulas anteriores. Com o surgimento desse material, a cal e o gesso depois que ele solidificava. Então, deixaram-se de utilizar, né, essa cal, esse gesso, para os utilizados na construção civil. Então, nós temos a cal para fazer argamassa de revestimento, de aceitamento, tá? Então, a gente usa o gesso também como revestimento. A cal, a gente tem o uso da cal como estabilização de solos para pavimentação, placas de gesso, né? A gente vem vendo muito o uso de gesso cartonado, né? Então, a gente tem aí uma certa aplicabilidade desses materiais ainda hoje. Bom, então vamos falar um pouquinho da cal em si. Ah, a cal, ela é produzida a partir da calcinação de rochas carbonáticas, calcário ou dolomito. Ela é temperaturas entre 900 e 1.100 graus Celsius. Então, aqui a gente tem dois tipos de rocha calcária. A gente tem a rocha calcária, que é a calcita, né? Que vai nos dar a cal virgem cálcica, e nós temos a rocha dolomito, que vai nos dar aqui a dolomita, que vai gerar a cal virgem dolomítica. Então, a gente tem esses dois produtos, né? Percebam que durante essa queima, né, a gente tem a liberação de CO2. Para a dolomita, a gente tem o dobro de CO2 liberado para a atmosfera. Bom, então a cal virgem, ele ainda é um material grosseiro da queima dessa rocha. Então a cal virgem é um produto bastante higroscópico, isto é, tem elevada afinidade com a água, cuja reação química se dá com forte liberação de calor. Então, a cal
virgem, ela quando, ela tem essa grande finalidade, né, com a água, né, ela vai criar uma reação química com a água, muito grande, tá, com alta liberação de calor, e com essa hidratação a gente tem a cal hidratada. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de, eh fazer, né, esse processo, eh eh eh, de fabricação dessa cal, tá, para que não ocorra problemas no momento de fazer a hidratação desse material. Então aqui, ó, né, desses tipos de cal, essa primeira foto aqui, ela mostra a cal virgem calcinada corretamente na forma de ser. Então, perceba que aqui a gente não gosta nenhuma, é um material puro, tá. E aí vai ser mais fácil química com a água. Diferentemente dessa segunda aqui, né, onde a gente tem a cal virgem, cal nada acima do ideal, a gente acaba formando essa crosta, o que vai ser um problema, ficar corretamente hidratado. E na terceira imagem a gente tem a cal virgem, calcinada abaixo da temperatura ideal, né, então no interior desse material a gente ainda tem a presença da rocha ainda, né, com suas características, né. Então, esse interior, por exemplo, ele não vai se hidratar, não vai se reagir com a água, tá, isso é um problema também. Então, a gente tem que tomar todo um cuidado no momento da queima desse material. Pa passei demais. Tá. Bom, então a cal virgem e a cal hidratada. A cal virgem, após ela ser hidratada, ela produz a cal hidratada. Então, o principal uso da cal virgem é produzir a cal hidratada, que vai ser ideal para a gente utilizar na construção civil, tá? Então, aqui, ó, tem até um processo, né, de como chegar, né, nessa cal virgem. Então aqui a gente tem o calcário dolomítico, né, sem a calcinação, então a gente só tem a rocha ali, ela já calcinada, então aqui depois da queima, né, então ela fica com esse aspecto branquinho, né, depois de queimado, tá. Então a gente já tem a cal virgem. Depois que a gente faz esse processo de calcinação, né, percebam que os grãos são grandes ainda. Então a gente precisa moer, a gente faz uma primeira moedura desse material, tá? E depois a gente chega nessa configuração, a gente passa a hidratar essa cal. Então a gente, adiciona água e faz essa hidratação para a gente conseguir chegar na nossa cal hidratada, que é essa que a gente utiliza na construção civil. Antigamente, só se produzia cal virgem, então chegava na construção a cal virgem, então eles tinham que primeiro, né, para utilizar a cal virgem, eles tinham que, hidratar esse material para conseguir, fazer o uso, principalmente em revestimento, né, argamassa de revestimento, de assentamento, tá. Então, aqui a gente tem a equação, né, a formação dessa cal hidratada. Então a gente pega a cal virgem e adiciona água, né, e, ao adicionar água, a gente já cria uma reação química que vai produzir a nossa cal hidratada, tá? Isso tanto para cal virgem cálcica quanto para cal virgem dolomítica. Bom, então aqui a gente tem o ciclo da cal. Então a gente tem o processo, né, dela, que é a pedra, a produção, né, a calcinação desse material,
que libera o CO2, a gente tem a produção da cal virgem, com o processo de hidratação, né, ao inserir a água, a gente tem a cal hidratada, ou também chamada de cal apagada, e aí nós temos o uso desse material, né, que é a amassadura, né, que seria a argamassa, e depois a carbonatação, que eu vou explicar mais para frente como que ocorre isso, porque a gente acaba a cal o CO2 da atmosfera para fazer o seu processo de endurecimento. Então, aqui está o processo de produção da cal. Então, a cal, a gente precisa, né, ter uma jaz no cimento Portland, então a gente tem que utilizar, né, um processo de explosivo ou de extração mesmo dessa cal, desse calcário. Depois a gente passa por uma britagem, né, que pode passar por um processo de pré-britagem, depois por uma pilha primária, onde separa esse material, e depois uma brita classificar a granometria do material, né, o tamanho das dimensões dos grãos, tá? E depois esse material ele passa pelo forno de calcinação. E aí nós temos dois tipos de forno. Nós temos o forno vertical e o forno horizontal. E também temos o forno rotativo, tá? No Brasil, a gente utiliza bastante os fornos verticais, tá? Vertical. Troquei aqui, tá, gente? Esse daqui é o forno vertical, esse aqui é horizontal, tá? Então, aqui no Brasil, a gente acaba utilizando esses fornos verticais, né? E os fornos rotativos, tá? É bastante utilizado aqui no Brasil. Bom, com isso, nós vamos passar esse material pela primeira moagem. Então, a gente vai moer esse material que passou pelo forno, então é a cal virgem. Então, a gente moe esse material e depois estoca essa cal virgem. Em seguida, a gente vai passar esse material por um processo de hidratação. Nesse processo, antes de ir para a hidratação, nesse processo de cal virgem, a gente precisa fazer a avaliação se esse material ele foi calcinado de forma correta, tá? Para que não tenha problema, né, na hora de hidratar esses grãos, né? Como a gente vê. Então, a gente passa pelo processo de hidratação, então adiciona água nesse material. Depois disso, a gente faz a classificação, moe esse material novamente, né, para ele ficar com a granometria bem fina, tá? E depois estoca o hidratado. Depois disso, a gente vai para o ensacamento e transporte desse material. Então, aqui já é o processo, né, de colocar nos sacos, né, o processo de endurecimento desse material. Então, a consolidação, o que é consolidação? É quando ocorre o início e o fim da pega, tá? É quando esse sistema ele enrijece, ok? Então, a consolidação da pasta de cal hidratada promove o desenvolvimento de sua resistência mecânica. Então, nesse processo de início e fim de pega, né, esse material, a gente tem a resistência mecânica, tá? Esse endurecimento propriamente dito ocorre por meio da reação com dióxido de carbono do ar, né, que é o fenômeno denominado de carbonatação, e também, né, esse endurecimento é provocado pela evaporação da água. Vou mostrar esse processo para vocês entenderem. O fenômeno de carbonatação, ele vai depender da taxa de evaporação da água em presença do CO2, da estrutura dos poros, justamente para passar esse CO2, né, e também para evaporar essa água, e a espessura da camada de argamassa. Se for uma espessura muito grande, né, aí vai demorar mais, enfim, tá? Isso vai depender desses três
pontos. Então, vamos entender esse processo, né? Como que funciona essa argamassa de cal. Então, a gente tem a cal hidratada que está presente durante a pega, tanto como partícula sólidas como em solução saturada. O que acontece? A gente faz a mistura, né, da cal com a água e a areia, tá? Que vai fazer essa argamassa. Bom, então a gente tem a nossa camada, que ela ainda está úmida, né? Ela ainda está saturada, está no meio de uma solução saturada, né? De água e areia. Então, o que acontece? Nesse momento em que a gente lança, né, essa argamassa em uma determinada espessura, né, que eu chamei de espessura E, né, a gente tem o processo de entrada, incorporação do CO2 nessa camada de argamassa. E ela vai começar pela camada mais superficial e vai adentrar, né, a camada de argamassa. Por isso que a espessura é muito importante. Se a gente tiver uma camada de argamassa muito espessa, vai demorar muito esse processo, né? E talvez não vai conseguir abranger toda a camada de argamassa, tá? Então, isso é algo que deve-se ter muito cuidado. Então, o CO2, ele reage com a solução saturada de dióxido de cálcio, que está aqui na nossa solução, né, da nossa argamassa. Então, pelo ar, esse material ele vai começar a absorver o CO2, né? E aí, esse processo vai começar nessa superfície superior e vai adentrar a camada de argamassa. Bom, no momento em que ele faz essa reação, a gente, nesse processo, gera-se uma camada superficial, cristalina, bem fina, de carbonato de cálcio, tá? Então, ele forma essa camada, tá? Bem fininha, o que vai trazer, né, um processo de evaporação dessa água, tá? Que está presente na argamassa, né? E quando essa água evaporar, você tem um processo de retração da argamassa, né? Ele está perdendo água, então ele começa a se retrair. E nesse processo começa a aparecer microfissuras. Essas microfissuras vão permitir a entrada de CO2 novamente na camada de argamassa, reiniciando o processo de reação, tá? E isso é que vai garantir o material resistência, tá? Que é esse o processo, né, para a cal endurecer e ganhar resistência, tá? Então, ele depende do ar, né? Ele depende do CO2 presente no ar. Então, o que ele libera, ele consome também, né? Então, tem essa troca. Bom, então, a gente falou de todo esse processo, vamos entender agora as propriedades da cal. Primeira coisa, nós precisamos entender as composições químicas da cal. Então, a gente precisa definir a pureza, né, desse material pela sua composição. Então, esse material ele tem que ter, no mínimo, 88% de óxido de cálcio e magnésio na base de material isento de constituintes voláteis. Reatividade da cal igual ao grau de hidratação. Isso a gente já viu, né? Então, a gente precisa que esse material ele tenha uma certa reatividade para a gente determinar o grau de hidratação desse material, que vai afetar na qualidade da cal hidratada. Ele tem que também ter baixo teor de CO2 e baixo teor de óxidos não hidratados na cal hidratada, ok? Por que ele tem que ter baixo teor de CO2, né? Para não afetar o processo de endurecimento desse material. Então, aqui a gente tem as fotos, né? Mostrando justamente esse ensaio, né? Para determinar o teor, né? De CO, que é o óxido de cálcio, né? E também o ensaio para determinar o teor de CO2 nesse material. Então, tem esses processos químicos que devem ser determinados. A finura, né? A finura da cal é muito importante. Por quê? Porque esse material ele é extremamente fino. Ele é um material considerado pulverulento.
turbulento, tá? Muito fino. Então ele traz para uma pasta, né? Pasta, cimento, cal e água. Então a gente traz, esse material traz para a pasta bastante plasticidade e trabalhabilidade e retenção de água nas argamassas, né? Que acaba sendo algo bastante importante. Bom, então essa propriedade, essa finura, ela vai ser determinada pela ABNT-NBR 9289 de 2000. Então ela vai falar da cal hidratada para a argamassa, definição de finura. Esse processo é um processo de peneiramento similar ao processo do cimento Portland. Uma diferença é que a gente vai fazer o peneiramento desse material com ele úmido, tá? Então a gente faz esse peneiramento quando ele estiver molhado. E a gente acaba utilizando duas peneiras, a peneira de 0,6 milímetros e a peneira de 0,075 milímetros, né? Lá no cimento Portland a gente utilizava apenas uma, né? Que é de 0,075 milímetros. Bom, por que a gente usa essas peneiras? Vamos entender aqui, ó. Nós temos o ensaio de fenura, que é a etapa inicial, onde ele passa, ele molha esse material e lança ele na peneira, né, que é a primeira peneira de 0,6 milímetros. O ensaio de finura, né, resíduo de cal retido em peneira. O que é isso? Bom, a peneira de 0,6 milímetros, quando ela tiver o material retido nela, significa que aquela cal residual é, é, é mais difícil de moer, tá? E aí ficou com a granometria um pouco maior. Quando o material ele fica retido na peneira de 0,075 milímetros, ele vai ser um indicador que a cal, né, da cal virgem, não foi completa. E também que apresenta impurezas, tá? E, né, a gente faz, né, no final, a coleta desses resíduos e a medição, né, a aferição da quantidade. Bom, a determinação da granometria desse material, ele vai ser feito por difração a laser, tá? Que associado à área específica desse material, ele vai verificar, né, o potencial desse material, né? Uma vez que somente determinar a finura para o peneiramento não vai ser suficiente para indicar esse potencial, tá? Bom, como eu disse, né, esse material é bem fino, mais fino do que o cimento Portland, ele tem esse processo um pouco mais diferenciado. Bom, a estabilidade. A estabilidade, né, como a gente viu lá no cimento Portland, é a questão da variação volumétrica desse material. Então, a gente determina essa estabilidade da cal pela ABNT-NBR 9205 de 2001, tá? Que vai ser a determinação da estabilidade. Então, vai avaliar a ocorrência ou não de cavidades ou protubulências em corpo de prova moldado em pasta com a consistência normal, né, que é definido por essa NBR 14.399 de 1999, após a cura em condições aceleradas. Eu não consegui fotos desse ensaio, tá? Mas ele é basicamente, né, fazer aquele molde que a gente faz para determinar, né, os tempos de pega do cimento Portland, né, aquele molde é bem similar àquilo, né? Então a gente faz aquele molde e determina essas cavidades ou protubulências que são que ocorrem nessa pasta, tá? Então, a gente verifica após a cura desse molde. Bom, a retenção de água também é algo bastante importante dessa cal, né? A gente viu que esse material acaba retendo muita água justamente por causa da sua finura, né? Ele é muito fino, com área superficial muito grande, então ele acaba envolvendo uma maior quantidade de água. Então, a BNT-NBR 9290 de 1996, ela vai determinar essa retenção, tá? Então, o método de ensaio para avaliar a retenção de água é aplicado em uma argamassa de cal e areia. Então, a gente usa cal, areia e água.
tá? Medindo-se a variação de sua consistência antes e após ser submetida a uma sucção no aparelho de retenção de água, que é essencialmente um funil de Buchner. Então, a gente utiliza esse funil aqui, tá? Todo esse aparato aqui para determinar a quantidade de água que é retida nessa argamassa. E esse ensaio a gente acaba utilizando para outras argamassas para também determinar essa retenção de água, tá? Então, a gente determina essa retenção de água, tá? Uma vez que a capacidade de reter essa água ela vai ser benéfica para a argamassa, uma vez que vai permitir a liberação da água de amassamento para o substrato, né, de forma graduativa, tá? E aí ela vai contribuir nessa água, né, para aderência ao substrato no qual essa argamassa foi submetida. E aí a importância, né, de se determinar essa retenção de água, né? E a cal, ela tem um grande poder de reter essa água. Às vezes essa retenção pode ser até um pouco prejudicial. A gente vai ver isso mais à frente, quando a gente falar mais especificamente das argamassas. Bom, a plasticidade, né, como esse material é muito fino, né, e tem uma grande capacidade de retenção de água, você vai ter um material que vai apresentar grande plasticidade, tá? Então, a plasticidade, ela vai ser determinada, aqui eu coloquei a norma errada, tá? O nome da norma errada, pela 9206 de 2016, tá? Que é a determinação da plasticidade, não determinação da estabilidade, tá? Então, a plasticidade, ela vai estar relacionada diretamente com o tamanho da partícula de cal, tá? E então, cal, cal mais plástica significa que elas são mais trabalháveis e são fáceis de manusear e aplicar, né? E também vão produzir acabamento melhor, tá? Então, a plasticidade, ela vai propiciar a economia na obra, né? Uma vez que ela vai favorecer o uso de maior proporção e incorporação de areia nas argamassas, ok? E aí vai reduzir, né, esses aglomerantes na hora de se aplicar na argamassa. Bom, então a gente tem um método para determinar essa plasticidade, um método normalizado para medir a plasticidade, emprega o plasticímetro de Emiley para medir o efeito provocado na pasta de cal de consistência normal quando se preenche um molde fixado na mesa giratória do equipamento, que ao contato com um disco superior do equipamento exerce um atrito rotacional entre as duas superfícies. Obtém assim um resultado em uma escala gradual de 0 a 100, que é atribuído ou sem fundamentação científica, tá? Essa questão da consistência normal, ela é similar àquela que a gente viu para o cimento Portland, tá? E aí a plasticidade, né, ela vai estar relacionada com esse atrito, né, em que se faz entre essas duas superfícies. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente faz é determinar a pasta, né, com a consistência normatizada, né, e a gente faz o molde. Perceba que é a mesma coisa, é do mesmo jeito que a gente faz para o cimento Portland, a gente prepara a pasta, né, de cimento e cal e água, faz o molde, né, determina o teor de água, né, para essa consistência normal através do aparelho de Vicat, né, com a agulha de Target, né? Então a gente faz essa determinação dessa consistência. Depois disso, pega, né, esse molde e vai para o ensaio de plasticidade, que é aqui, que ele vai colocar nessa mesa, né, e vai, né, fazer todos os ajustes e fazer o uso do plastímetro de Eminem. Então, aí ele vai fazer a análise da escala, tá, para determinar essa consistência, né, se esse material
ele é consistente, ele tem maior plasticidade ou menor plasticidade, tá? Quanto maior for essa plasticidade, maior será a sua trabalhabilidade, ok? Bom, a massa unitária e massa específica são algo bem importante, tá? Porque, na verdade, a massa unitária, né, não é uma egis uma egis egis egize egi não é exigida, né, para norma, né, desse material, mas ela é importante na hora de se determinar, os traços, né, as quantidades de material, né, para fazer a argamassa, tá. Então é importante a gente ter o conhecimento nessa massa unitária. Bom, é a determinação dessa massa unitária, né, e massa específica, né, ela pode ser obtida através desse funil apropriado, né, em um recipiente com um volume conhecido, tá? Então a gente faz essa determinação, tá? A gente também pode utilizar aquele mesmo processo que vocês viram para o cimento Portland para determinar a massa específica dele, tá? Então, sem problema nenhum, pode usar o frasco, né, de Le Chatelier para fazer a determinação de massa específica desse material, tá? Então, a gente sempre usa um recipiente, né, com volume conhecido, né, e faz essa determinação. Bom, aqui a gente tem um quadro mostrando, né, as diferenças, né, entre a massa específica de um tipo de cimento com os tipos de cal hidratada que existem no mercado. Então, um tipo de cimento, né, que a gente trouxe aqui foi o cimento CP2, é um cimento com adição de escória, que tem uma massa específica de mais ou menos 3,02 gramas por centímetro cúbico. E aí nós temos a cal hidratada, cálcica, tá, que é chamada de CH1, que tem 2,25 gramas por centímetros cúbicos. E a gente percebe que a cal dolomítica, CH3, ela tem 2,49 gramas por centímetro cúbico, é um pouquinho mais, é um pouquinho maior do que a cal hidratada cálcica, tá? Bom, então aqui com relação aos requisitos normativos da CAL, a gente tem a NBR 6453 de 2003, que fala sobre os requisitos, né, da CAL Virgem especificamente para a construção civil. Então a gente tem todos os parâmetros químicos e físicos que essa CAL Virgem deve obedecer, tá? Então observe que os parâmetros químicos são mais requisitados, porque é é algo bem, que irá afetar diretamente, né, a produção da cal hidratada, tá. Então nós temos todos esses parâmetros que devem ser observados. Nós temos também para a cal hidratada, que vai ser pela NBR 7175, tá. Então a gente tem aqui os tipos de cal, o CH2 e o CH3, tá? E nós temos que analisar, né, todos esses parâmetros químicos e físicos, né, em relação a esse material. Bom, influência da cal nas propriedades da argamassa. Vai conferir plasticidade, como a gente viu, vai permitir maior capacidade de incorporação de areia, né, então o que vai reduzir, né, a aplicação de aglomerante, maior retenção de água, confere certo grau de isolação térmica em função da maior refletibilidade, capacidade razoável de contribuição para a resistência mecânica, compressão e atração, favorece as condições de resistência ao surgimento de fissuras e trincas, maior resistência à penetração de água, atua como agente asséptico em razão da manutenção da alcalinidade do meio, compatível com diversos tipos de pintura de acabamento, permite acabamento agradável de textura fina, ao se empregar areia fina, proporciona economia na obra, uma vez que a cal é significativamente mais barata que o cimento Portland. A gente deve lembrar, né, que a cal ela é extremamente fina, então ela vai trazer um acabamento mais, mais agradável, né, mais refinado, tá? Por isso que ele fala que permite um acabamento mais agradável, né, de textura fina. Ele vai ser bastante utilizado, em aceitamento de tijolos, né, justamente porque ele vai contribuir bastante para a resistência mecânica, tanto na compressão quanto na tração, o que é bem importante no aceitamento de alvenarias, né, de blocos
de alvenaria. Então isso é bem importante, né, para as propriedades da argamassa. Nós temos um outro tipo de cal, né, que é uma cal bem específica, que é a cal hidráulica, tá. Ela é um produto que é obtido, a partir de transformação de um outro produto, então ela é classificada como artificial, né. Mas dependendo, né, de como é produzido, né, por exemplo, se ela é produzida a partir da cal contendo minerais naturais, né, a gente pode te dizer que essa cal hidráulica é natural também. A produção da cal é resultado de complexo processo térmico e químico, com a formação direta no próprio forno de silicatos e aluminatos de cálcio, tá? É um processo bem complexo, tá? Que envolve aí, né, pegar essa cal e transformar nesse material, né, através desses processos químicos e térmicos, até chegar, né, nesse produto específico, tá? Essa cal, ela deve ser empregada para fins específicos, né? Então não é qualquer tipo de projeto ou qualquer tipo de uso, tá? Porque ela também é um pouco mais específica, tá? Então a gente usa em ornatos, né? Pois ela acaba desenvolvendo resistência mecânica superior à cal aérea, né? Que é a cal hidratada, em face do efeito cinérgico da hidratação dos compostos de silicatos e aluminatos e da carbonatação da cal, tá? Ornatos são detalhes, né, específicos, né, no acabamento, das argamassas, tá. Então, como ela tem essa característica, é mais interessante. Argamassas produzidas com este material apresenta módulo de elasticidade mais elevado, né, o que vai dar, né, a argamassa de cal, hã, vai dar, né, uma maior, né, resistência às deformações do que uma cal, uma argamassa feita com cimento Portland, tá? Então ela vai ser interessante para o projeto de revestimento da fachada, né, na aplicação e na manutenção dessas edificações. Então, como ela se deforma, ela tem essa, né, característica de se deformar, resistir bastante a essa deformabilidade, né? Então ela é interessante para essas fachadas que estão submetidas constantemente a esse aos efeitos, né, do ambiente, né, dessas questões de deformação, né, contração, né, então é interessante utilizar elas na parte exterior. Bom, aí a gente tem algumas aplicações da Cal. Essas são 2 edifícios de São Paulo, tá. A fachada, da Estação da Luz em São Paulo foi utilizando a cal, argamassa de cal, tá. Eh, eh, que foi um revestimento totalmente aparente, que deu esse aspecto bem bonito, né, essa construção. E nós temos o uso, né, da cal para assentamento, né, de blocos de alvenaria, blocos cerâmicos, para o edifício Martinelli, também em São Paulo, né. E são 2 construções bem, antigas, né, uma de 1895, né, e outra de 1924, né, então, até hoje perduram aí, tem um aspecto bem interessante, bem bonito, que resiste até hoje. Bom, agora a gente vai falar um pouco do gesso, que é também um ligante menos utilizado quando a gente fala de cimento Portland ou de cal, tá. Então, apesar de falar muito, de cimento, né, no Brasil não se usa tanto, tá, para fazer, esse processo de ligação. Bom, apesar disso, né, apesar de não ser muito utilizado, né, ele tem muita característica, eh interessante para ser empregado, né, que é, né, o enrijecimento progressivo e rápido desse material, favorece a confecção de componentes de gesso sem que seja necessário tratamentos químicos ou aditivos para acelerar o endurecimento, diferente dos outros materiais, e mesmo assim aqui no Brasil ele não é muito utilizado, tá. Então aí a gente tem as placas de gesso, né, que a gente vê bastante, né, para
para fazer rebaixamento de gesso do teto, né. Então vamos ver como que é feito, que é o processo, né, isso, né, ele é obtido pela calcinação da gipsita natural em temperatura da ordem de 140 graus Celsius, empregando-se fornos, caldeira ou estufa. Então como é que funciona? A gipsita é uma rocha, então a gente tem que, extrair, né, essa gipsita, né, que ela é composta por esses, componentes químicos, tá. E aí o que que a gente faz? A gente calcina esse material, a gente aquece esse material, né, com uma temperatura de 140 graus, que é a temperatura ideal, mas pode variar de 120 a 150, e aí a gente vai produzir o nosso gesso, tá. E também nós vamos produzir, 3 meios de água, partículas de água. Então a gente faz essa extração, faz depois passar por esse processo de calcinação, tá. Eh, a gente tem no Brasil, tá, a gente produz lá, eles produzem uma variedade de emidrato, né, que é um componente, né, que é feito naquele processo, né, de calcinação da gipsita, tá. E, basicamente pelas composições de calcinação, natureza ou tipo de gipsita natural, sendo que, caso específico, emprega-se aditivos químicos que atuam com modificações de propriedades. Então, o hidrato, né, que vai ser determinante para o tipo de gesso que a gente vai ter, ele vai depender de todos esses requisitos, tá? Condição de calcinação, que é a questão da temperatura, a natureza da gipsita, tá? Isso vai influenciar também, né? Se é natural, ou o tipo de gipsita que a gente está utilizando, né? Tipo de rocha que a gente, qual que é a característica dessas rochas, tá? E aqui a gente tem um quadro que mostra os dois tipos de gesso que nós temos no mercado. Nós pegamos a rocha, fazemos o processo de moagem, depois a gente faz o processo de calcinação ou o processo de autoclave. E esses dois processos, eles vão ser fundamentais para distinguir um gesso do outro, tá? Então, o gesso beta é um gesso que ele é obtido através da calcinação, que a gente fala que é obtido em via seca. E ele é muito utilizado na indústria da construção civil, principalmente na cerâmica, e de modelagem. E os pré-moldados, né, são feitos com esse tipo de gesso, gesso beta, tá? Bom, o gesso alfa, ele é obtido através da autoclave, né? E ele, a gente fala que ele é obtido por uma via úmida, tá? Então a gente precisa aí incorporar água nesse processo, né? Então é uma panela ali, essa autoclave, né? Que basicamente cozinha esse material, né? Então a gente utiliza para fazer, né, o gesso alfa. E esse gesso alfa, ele é um produto muito mais homogêneo do que o gesso beta. Por quê? Porque essa característica é importante dessa homogeneidade, porque vai permitir melhor desempenho mecânico e menor consistência desse material, tá? Então ele vai ser adequado para aplicações em bandagens de alta resistência, matriz para a indústria cerâmica, indústria de modelagem, ortopedia e odontologia, tá? Então, basicamente, a gente acaba utilizando o gesso beta na construção civil, tá? Bom, desempenho, para a gente ter um gesso de qualidade, né, com desempenho satisfatório na construção civil, ele precisa ter elevada plasticidade da pasta, pega endurecimento rápidos, elevada finura, que é equivalente ao cimento, diferente da cal, a cal é extremamente fina. Ele tem que ter pequeno poder de retração na secagem, ele não pode retrair bastante, porque senão ele vai começar a fissurar, e ele precisa ter estabilidade volumétrica. Bom, a
capacidade de absorver e liberar umidade ao ambiente. A gente fala que o gesso ele tem essa característica, né, de equilíbrio hidroscópico, que é essa questão dele conseguir absorver a umidade do ambiente e liberar. Então ele faz esse equilíbrio no ambiente. Então ele deixa um ambiente mais agradável, tá? E também com essa característica, né, ele consegue ser um inibidor de propagação de chamas. Então, em situação de incêndio, esse material é interessante, né? Propriedade do material é a solubilidade considerável dos produtos em gesso, né? Então, com essa questão dele conseguir absorver a umidade do ambiente, né? Ele acaba reduzindo a resistência mecânica desse material, tá? Então, algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Apesar dele conseguir manter o equilíbrio do ambiente, deixar o ambiente agradável, isso pode ser um problema trazer um problema considerável na resistência mecânica desse material. E aí a gente também pode ter problemas, né, de umidade nesse material, que é o processo de lixiviação, né, que é esse processo aqui, né, de percolação progressiva da água nesse material, e acaba surgindo formando é, esse produto, né, que realmente sai do material, né? Então é algo que não é interessante, além de trazer bolor, né? Descaracterizar o material, aqui, ó, como a gente mostra aqui, né? Então a gente tem que tomar uma série de cuidados na hora de utilizar esse material. Por isso que muitos falam que o gesso não é interessante para a parte externa, né, de acabamento desse material, de uma edificação, né? Boa pasta de gesso. O que que é uma pasta de gesso? Pasta de gesso é gesso e água, e é o que mais a gente utiliza para acabamento, tá? É, é caracterizada por uma microestrutura porosa em razão da evaporação da água de amassamento, que não é consumida na hidratação, tá? Pois o excedente de água, ele é levado para se obter a trabalhabilidade adequada para sua aplicação. Outra coisa muito importante do gesso é que quando ele está em contato com a água, ele endurece rapidamente, tá? Então a gente precisa, assim que a gente lança a água e faz a mistura da pasta, a gente precisa lançar esse material rapidamente, tá? Senão ele endurece e fica difícil de manusear. A natureza química da pasta de gesso endurecida constitui essencialmente por gipsita, e sua microestrutura porosa são elementos que favorecem, respectivamente, a resistência ao fogo e a capacidade de isolação térmica dos revestimentos em gesso, tá? Bom, as normas para a gente fazer a caracterização desse material, nós temos as normas de propriedades físicas do pó, né, que é a NBR 12.127, propriedades físicas da pasta 12.128, propriedades mecânicas 12.129, água livre e de cristalização e teores de óxido de cálcio e anidrito sulfúrico, NBR 12.130. Ficar atento com essas normas, né, na hora de fazer a caracterização desse material. E aí nós temos os requisitos normativos para o gesso, né, quanto os requisitos químicos, físico-mecânico e físicos, tá, desse material. E aí a gente tem a aplicação do gesso, né, que vem sendo muito aplicado como gesso cartonado, tá? E aí a gente tem vários tipos de placa de gesso, né? Placas com maior resistência ao fogo, resistente à umidade, isso é importante, né? Dependendo do tipo de lugar que você vai aplicar, né? E o ST é o stand, que é o normal. E aí a gente tem o uso também em drywall, que a gente utiliza estruturas metálicas, né? Para fazer essas paredes, tá? E em argamassa, né? E como eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar esse material, tá? Para não perder a eficiência na hora de executar, ok? Então, até a próxima aula.